Graça e paz, irmãos. Minha esposa não pôde estar conosco hoje pela manhã, porque na nossa igreja hoje tem eleição de diáconos. Então ela está lá. Mas deixa um abraço para a igreja, né? É sempre um privilégio para nós estarmos aqui. E hoje não é diferente. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, também não é diferente. Vamos continuar na exposição de 1 Coríntios. Eu estou aqui numa campanha pessoal, vamos ver onde é que eu vou terminar 1 Coríntios primeiro, se é aqui ou se é lá na IPBV, né? Estamos fazendo aqui juntinho. Na última vez que nós estivemos aqui, a gente começou a falar sobre um aspecto da ceia do Senhor que Paulo levanta no capítulo 11. Esse texto, onde Paulo fala sobre a ceia, nós podemos dividir ele em três partes. A primeira parte é aquilo que os coríntios estavam fazendo, como eles estavam se aproximando da mesa do Senhor. E aí Paulo vai falar que eles estavam desconsiderando a santidade daquele momento, eles estavam tomando a ceia do Senhor como qualquer coisa, e ele usa um termo muito duro, ele fala que quando vocês se ajuntam é para pior e não para melhor. Ele está dizendo que um dos momentos mais sublimes do ajuntamento do povo de Deus estava causando escândalo. Meus irmãos, isso é muito sério. Aqueles irmãos estavam olhando para esse sacramento que é tão caro a nós, como simplesmente um evento social, onde cada um faz o que quer. Eles chegam lá, se saciavam e iam embora enquanto outros ficavam com fome. E eles estavam perdendo de vista o que era a ceia do Senhor. Então, na segunda parte desse texto, o apóstolo Paulo, ele traz à mente daqueles irmãos o que era a ceia do Senhor. E aí ele vai trazer à memória o Senhor Jesus, que na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu. E a gente entende a perspectiva da ceia como o Senhor Deus revelando a podridão do nosso coração, mas ao mesmo tempo cobrindo com a graça. E indo até o pecador e trazendo ele para perto e alimentando o seu povo e dando para nós tudo aquilo que precisamos para viver piedosamente no mundo mau. Nós temos um aspecto na ceia do Senhor que nós não podemos perder de vista. Então, logo após isso, logo após ele instruir os irmãos, ele segue o texto, e é esse texto que eu quero ler com todos nós aqui nessa manhã, a partir do verso 27. Diz assim o texto: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu os ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos instrui e que molda o nosso caráter para sermos mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor possa conduzir o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Depois do apóstolo Paulo censurar aqueles irmãos por como eles estavam chegando até a ceia, até a mesa do Senhor, depois dele expor novamente, dele trazer à memória, não aquilo que estava na cabeça dele, mas aquilo que ele tinha recebido do próprio Cristo, ele agora vai orientar o coração daqueles irmãos numa prática que vai reger todas as outras práticas. O apóstolo Paulo, ele vai ressaltar a necessidade de autoexame. Ele vai trazer a perspectiva de olhar para si com as lentes do Evangelho como algo que é fundamental na caminhada cristã. Veja só, meus irmãos, nós ouvimos muitas vozes nos dias atuais. A gente tem muita gente falando sobre todos os assuntos. Nós vivemos na época dos influencers. Então, se você quiser saber qualquer coisa hoje, você bota lá no YouTube e você vai aprender, né? Eu lembro que quando a gente estava lá na PV, a gente tinha uma família muito querida que estava lá e que vocês tiraram eles de nós, mas eles estão ali servindo ao Senhor, uma bênção. Tio Jorge e tia Josi estão lá. E eu lembro que a minha máquina de lavar quebrou.
Acontece com frequência. E aí, tio Jorge ia lá e ele chegava lá em casa e ele via a máquina. Eu fiz, rapaz, tio Jorge, você sabe consertar a máquina de lavar? Ele fez, sei não, mas o YouTube sabe. E ele foi lá e ele consertou a minha máquina de lavar. Ele foi lá e a gente acha informação, a gente acha coisas assim úteis em todo canto. Hoje, nós vivemos na era da informação. Eu brincava com o reverendo Sérvulo ali, que na hora dos dízimos, ia chegando o pessoal com o celular. Eu faço, meu irmão, o pessoal vai ofertar o celular. Mas não, o pessoal chegava lá, tirava a foto do QR Code e voltava. Eu fiz, entendi. Nós vivemos nessa era. E tem muitos benefícios, mas um grande prejuízo que isso trouxe é a falta de reflexão. A gente vive num mundo tão acelerado, com tanta velocidade, com tanta informação, com tanta urgência, que nós não refletimos muitas vezes. E a gente simplesmente vai caminhando, vai levando a vida cristã na filosofia de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Meus irmãos, muitas vezes é possível que no ajuntamento, aqui no dia do Senhor, nós ainda estejamos sendo levados pelo automático. Quantas vezes você já se pegou cantando uma canção sem refletir o que ela diz? Lendo um texto bíblico sem pensar nas implicações que ele traz? E muitas vezes a consequência é que a gente sai daqui do ajuntamento, entra no nosso carro, e quando a gente cruza o portão da igreja, a gente nem lembra o que foi pregado. A gente senta no almoço de domingo para conversar, e a gente fala sobre tudo, mas a gente não consegue lembrar o que foi exposto na igreja. Conversas piedosas a gente vive já pensando no próximo dia. Amanhã é segunda-feira, certamente você tem um monte de coisa para fazer no trabalho. Quando nós vivemos a vida sem reflexão, nós vamos errar feio, nós vamos caminhar para longe do Senhor. E o pior de tudo é que nós vamos fazer isso sem nem nos darmos conta de que estamos fazendo. Nós vamos negligenciar coisas muito sérias. Aqueles irmãos estavam negligenciando a ceia do Senhor. Mas é possível que nós estejamos negligenciando também muitas coisas. O tempo de qualidade com nossos filhos, conversas com nossas esposas, com nossos maridos, o serviço ao Senhor, nosso tempo devocional. Uma vida acelerada nos priva do autoexame. E o autoexame é algo fundamental para uma vida piedosa. E o apóstolo Paulo ele vai trazer essas perspectivas. E logo no verso 27... ele vai falar do verso 28, ele vai falar sobre nós examinarmos a nós mesmos e então participarmos da ceia, comermos do pão e bebermos do cálice. E por muito tempo eu achava que esse autoexame ele tinha a ver com a gente passar o scan no nosso coração e ver assim, opa, estou bem, estou tranquilo, gabaritei essa semana, não tenho nenhuma falha, então agora eu posso tomar a ceia. Eu venho de uma cultura que era piedoso você dizer, quando passava o presbítero com um pão, você fazia assim, não, hoje não, né? Hoje eu não vou ceiar. E dava um aspecto piedoso, nossa, olha que irmão consciente, né? Olha que irmão consciente da sua falha. Essa semana ele não... Como se de alguma forma... em algum momento, nós estivéssemos dignos de nos aproximarmos da mesa do Senhor. Como se em algum momento do nosso dia, nós estivermos bons o suficiente para merecermos participar da ceia do Senhor. Não é isso que Paulo está dizendo. Quando ele fala para nós fazermos um autoexame e então comermos do pão, não é para a gente fazer um autoexame e chegar na conclusão de que nós merecemos participar da mesa do Senhor. Na verdade, é o contrário. O autoexame nos coloca de joelhos diante do único Deus que nos torna dignos. O autoexame nos faz correr para a cruz de Cristo, porque se nós olharmos com retidão para o nosso coração, nós vamos ver que não há nada de bom em nós. O salmista lá no Salmo 139, ele fala, Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Ele se coloca desnudo diante de Deus e diz assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Isso é o autoexame. É nós nos colocarmos diante do Senhor, não como os coríntios estavam fazendo, porque provavelmente era exatamente isso que eles estavam fazendo. Eles olhavam para a ceia, eu sou bom, eu vou lá e eu vou participar. E eu sou tão bom que eu vou aqui, eu vou comer o que eu quiser e vou embora para casa. E problema de fulano, ele não é bom. Se ele fosse bom, ele tinha chegado cedo.
Se ele fosse bom, ele tinha pego um estacionamento vazio aqui ainda. Mas ele se atrasa, só faz se atrasar. Eu sou bom, eu chego na hora. Meus irmãos, o autoexame nos coloca de joelhos diante do Senhor. E é essa prática que guia a vida cristã. É o reconhecimento pleno de que sem Cristo nós não podemos dar um passo sequer em qualquer área da nossa vida. Nós precisamos entender que esse exame, ele tem como significado uma aprovação mediante um teste minucioso. Quem de nós estaríamos em pé diante da santidade do Senhor? Quem de nós poderíamos resistir ao Senhor? O próprio Jó, homem justo e íntegro, ele chega na conclusão de que ele não consegue, a menos que haja alguém que se coloque entre ele e Deus. Meus irmãos, eu não sou nem melhor do que Jó. Esse Jó, que era um homem justo e íntegro, ele chega na conclusão de que diante de Deus nós precisamos de um mediador. É essa a conclusão que o autoexame traz para nós. E é aí que nós precisamos entender que não fazer o autoexame nos leva a passos terríveis. E o apóstolo Paulo, ele traz 3 considerações muito importantes para nós, de quando nós ignoramos o autoexame. E essas 3 considerações, elas passam por questões muito profundas, que vamos ver a primeira nos versos 27 e 29. E a primeira consideração é que ignorar o autoexame nos leva a fazermos coro com aqueles que rejeitam o nosso Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo fala no verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E o verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Veja só, o que nós vemos nesse texto é que não fazer o autoexame, se aproximar da mesa do Senhor, ou se aproximar do próprio Deus, seja em tempos devocionais, em tempos de culto, em tempos de comunhão com Deus, sem fazer o autoexame, nos coloca lado a lado com as pessoas que rejeitaram abertamente o Senhor. Existe uma expressão aqui, réu do corpo. Essa expressão, ela é literalmente culpado pela morte. Veja, quando nós nos aproximamos do Senhor sem considerarmos quem Ele é e quem nós somos, nós estamos fazendo a mesma coisa que aqueles homens fizeram. Lembra no episódio onde Pilatos coloca diante do povo Jesus e Barrabás, para que eles escolham? E eles, num grande coro, gritavam assim, crucifica Jesus, nós queremos Barrabás. Aqueles homens estavam desconsiderando quem estava diante deles. Era o próprio Deus. Lá em Atos, quando Pedro ele faz aquela grande pregação, e uns zombavam, né, uns ficavam tirando onda, dizendo que eles estavam bêbados, que nada a ver isso aí que você está falando, você está errado, você está maluco, enquanto outros ficavam em desespero profundo. Irmãos, o que faremos? Quando nós desconsideramos a santidade de Deus, nós estamos do lado daqueles que zombam da santidade de Deus. Veja que sério, meus queridos. Nós estamos abrindo a boca para cantar louvores ao Senhor. Nós estamos levantando as nossas mãos, nós estamos trazendo os nossos dízimos e ofertas, mas o nosso coração zomba da santidade de Deus. Quando nós não olhamos para o nosso próprio coração, é isso que fazemos. O comentarista Kistemaker, ao pensar esse texto, ele fala que ser réu do corpo de Cristo é semelhante a homens que queimam a bandeira do próprio país. E isso é fácil pensar no nosso contexto, porque a gente vive numa cultura onde as pessoas elas zombam da própria nação. Você vê pessoas queimando a bandeira do nosso próprio país, jogando contra, desconsiderando a sua própria pátria. E quando você faz isso a nível nacional, já é uma grande afronta. Mas quando nós entendemos que nós estamos fazendo isso com a nossa cidadania celestial, é muito pior, é muito mais profundo. Porque, meus irmãos, nós não somos desse mundo. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nós somos cidadãos da nossa pátria que está nos céus. E quando vivemos a vida pelos valores desse mundo, nós estamos rejeitando a nossa pátria. Nós estamos queimando a bandeira. Nós precisamos nos arrepender.
e voltar atrás. Mas a percepção disso só é possível por meio do autoexame. Eu preciso considerar as minhas atitudes à luz do Evangelho. Porque se eu não fizer isso, eu não vou ter parâmetro. Eu estava lendo um livro esses dias de C.S. Lewis e ele fala que o grande problema é que nós vivemos na época das opiniões. Veja, ele está escrevendo isso no século XX. Ele está escrevendo isso no período do pós-guerra, 1946. Na verdade, durante a guerra, 1943, ele escreve esse livro. E ele fala que nós vivemos na época das opiniões. Todo mundo tem opinião sobre tudo, mas ninguém conhece o parâmetro que faz com que a sua opinião seja boa ou ruim. Porque só é possível a minha opinião ser considerada boa ou ruim se ela caminha em direção ao objeto correto ou se ela caminha longe do objeto correto. Meus irmãos, o objeto correto da vida é o Evangelho. É Cristo Jesus. A minha vida ela vai ser considerada uma boa vida ou uma vida ruim se ela estiver mais perto ou mais longe de Cristo. Mas isso só é possível pela reflexão. Se nós vivemos uma vida acelerada, a probabilidade de nós nos colocarmos ao lado das pessoas que rejeitam Cristo é muito grande. E nós nos tornaremos ateus práticos. Pessoas que dizem que amam ao Senhor, mas que nos nossos atos nós o negamos. Isso é muito sério, meus irmãos. E aí, ele fala que quem comer do pão ou beber do cálice indignamente, novamente, isso não supõe uma perfeição pessoal, mas uma aproximação inapropriada do Senhor. O Senhor Jesus, falando para os seus discípulos, ele mostra a oração do publicano e do fariseu. E nessa oração fica muito claro o que significa se aproximar do Senhor indignamente. Porque o fariseu, ele vai lá, ele se levanta para todo mundo olhar para ele, e ele ora alto: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual a esse homem. Muito obrigado, porque eu não sou assim, pecador como ele. E ele está orando, e Jesus ele usa esse termo, ele está orando de si para si mesmo. Ele está falando somente consigo mesmo. Ele não está preocupado com o que Deus pensa dele. Ele está preocupado em criar uma aparência para que as pessoas olhem para ele e o aprovem. E ele fala: Senhor, muito obrigado porque eu sou bom. Eu sou humilde com muito orgulho. E aí o publicano, ele nem olha para os céus. Ele baixa a cabeça na humildade, bate no peito: Senhor, ser propício a mim, porque eu sou pecador. Jesus fala que só um deles dois desceu justificado naquele dia. Muitas vezes a gente se esconde atrás de uma capa de religiosidade. A nossa igreja é uma igreja realmente reformada. Nós somos os detentores dos símbolos de fé. Nós vivemos uma vida boa. Eu sim educo meu filho direito. E nós começamos a nos encastelar em algumas questões que são tão pueris se não estiverem guardadas no Senhor Jesus. Eu lembro quando a gente começou a pensar na educação domiciliar, né? E eu lembro que eu ficava pensando: não, é isso aqui que faz da minha família uma família de fato fiel. Quem não faz isso aqui, vai se ver com Deus. E eu fiquei pensando da tendência do nosso coração de estabelecer padrões fora de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos voltar para a fonte. E a fonte é o Senhor Jesus. Os homens que rejeitam o Senhor são incapazes de adorá-lo apropriadamente, reconhecer a sua dignidade e santidade e ir até ele em humildade e necessidade. Quando não fazemos o autoexame, fazemos coro com esses homens. Primeira consideração de ignorar o autoexame é fazer coro com homens que não amam ao Senhor. É nos tornarmos ateus práticos como eles. A segunda consideração nós vamos ver dos versos 30 ao 32. Diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O apóstolo Paulo, ele traz uma perspectiva aqui muito clara. Se nós ignorarmos o autoexame, nós sofreremos a disciplina do Senhor.
nós sofreremos a disciplina do Senhor. O autor aos Hebreus, ele fala que Deus, ele disciplina todo aquele que tem como filho. E é interessante porque nós vivemos numa sociedade que ela é uma sociedade que ignora a dor, que fala que a dor ela é ruim, que não faz parte do processo e que tenta proteger de toda forma, principalmente os nossos filhos da dor, atrás de sintomas, traumas, síndromes, e seja lá qual laudo for. Eu trabalho numa escola e no começo de cada semestre a gente recebe uma lista de alunos que têm algum laudo, algo que de alguma maneira explica algum comportamento. E aí, eu lembro quando eu era criança, e eu fico pensando, rapaz, se eu fosse criança nos dias de hoje, eu ia ter todas essas coisas aqui que tem nessa folha. Mas tem um que sempre me chamou a atenção. Quando eu descobri isso, eu faço, eu tenho isso aqui, ó. Eu descobri, vou dizer para minha mãe e para o meu pai que eles erraram porque eu tinha doença, na verdade. E o nome é TOD, transtorno opositor desafiador. É a famosa desobediência. Eu era isso aí. Eu faço, minha mãe tem um remédio bom para isso. Sempre teve. Resolveu o meu TOD, que foi uma beleza. Mas tudo isso é fruto de uma sociedade terapêutica. Uma sociedade que não trata pecado como pecado, de que quer impedir o sofrimento a todo custo, sem perceber que isso causa um sofrimento muito mais profundo e muito mais intenso. Meus irmãos, a disciplina do Senhor é uma forma de amor. O Senhor não nos deixa sós. Ele não nos deixa entregues ao nosso próprio coração. Isso é uma bênção. Vai doer. Nós não vamos achar bom no começo. O autor dos Hebreus fala, ninguém acha a disciplina boa quando ela está acontecendo. Dói. Quem que vai gostar? Mas o objetivo dela é nos aperfeiçoar para que nós nos pareçamos com Cristo Jesus. Tem um ritual que nós temos em casa quando a gente vai disciplinar o nosso filho. E não é fácil. Quem é pai sabe que não é fácil você disciplinar direito. Porque ou você não quer disciplinar, porque você está muito ocupado fazendo alguma coisa, e você vai ter que parar o que você está fazendo para disciplinar. Então você tem a tentação grande demais de dizer assim, não estou vendo nada. E deixar lá ele fazendo lá, ele está errado. Você sabe que ele está errado, mas você está ali lutando contra o seu próprio conforto. Então é difícil você disciplinar por esse aspecto. Mas um segundo aspecto é que é também difícil você disciplinar pelo motivo correto. Porque às vezes você quer disciplinar porque você está com raiva dele. Porque ele fez você passar uma vergonha, né? Porque ele está enchendo a sua paciência. Ele não está pecando às vezes. Meu filho tem 7 anos. E meu filho, como qualquer criança saudável, normal, brinca falando alto. Ele brinca gritando. E às vezes eu estou em casa fazendo alguma aula ou alguma pregação, e ele está lá. E eu fico, menino, fala baixo. Menino, fala. Daqui a pouco você se pega com raiva porque a criança está sendo criança. E um terceiro aspecto é você ter dificuldade de disciplinar, porque você tem que disciplinar para a glória de Deus. Então você tem que instruir no processo. Você tem que gastar tempo. A disciplina ela demora, porque você tem que conversar, explicar, depois orar junto. Nós precisamos entender que a disciplina, ela faz parte do caráter de Deus. E quando nós queremos refletir a paternidade de Deus, a gente tem que fazer a mesma coisa. E lá em casa, o desafio também não é só nosso, é do meu filho. Porque depois que vem a disciplina, depois que ele sente a dor da disciplina, a gente vai orar. E a gente vai conversar. E ele é levado a pensar que aquela disciplina não é porque o papai ou a mamãe tem raiva dele ou porque odeiam ele, mas é justamente o contrário. Nós o disciplinamos porque nós o amamos. Porque a disciplina que nós fazemos é um reflexo visível para o nosso filho da disciplina que Deus nos dá. Deus, ele também não nos deixa entregues ao nosso pecado. E Paulo, ele vai trazer algumas coisas aqui que a mente dos coríntios estava tão cauterizada que eles não estavam nem percebendo que aquilo era a disciplina do Senhor. Existia naquela comunidade pessoas que estavam morrendo, pessoas que estavam fracas e pessoas que estavam doentes. E eles não estavam fazendo as sinapses ali. Eles não estavam entendendo que aquilo era consequência de uma vida em pecado. Se nós olharmos para o rei Davi,
ele também não vai perceber, enquanto está vivendo no pecado, que aquele tipo de vida é por causa do pecado. Só na sua confissão, só quando há o confronto do Senhor é que ele escreve o salmo belíssimo que fala que enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. No meio do problema, meus irmãos, muitas vezes nós não percebemos que estamos em pecado. Nós estamos com a mente cauterizada, nós não percebemos a mão de Deus pesando. Mas Deus é tão gracioso que Ele vai até nós. Ele vai até nós e vai doer. E que bom, porque Deus, Ele, diferente de nós, Ele não erra a mão. Né? Diferente de nós, Ele não aperta o parafuso a ponto de remoer. Não, Ele conhece até onde nós podemos ir, Ele nos fez, Ele nos ama, Ele é o nosso Pai, e Ele tem um objetivo muito claro, nos moldar conforme a imagem de Cristo. Aqui a gente vê fraqueza, doença e morte. E aqui a gente vê a disciplina de natureza emocional, né? O termo fraqueza aqui define aquele que tem pouca resistência em suportar dificuldades. Isso é muito fácil de ver na sociedade atual. Muitos irmãos que são muito sensíveis. Eu não sei qual é a realidade aqui da igreja nesse sentido, mas na minha igreja são muitos irmãos sensíveis demais. Ah, fulano passou hoje, não falou comigo. Não quero mais brincar. Não vou mais lá. Ou então, eu queria muito servir naquele ministério, mas não me deram espaço naquele ministério, me mandaram para o outro. Não quero, eu quero aquele. E de repente, a chave da nossa mente no serviço ao Senhor muda. Nós não somos mais escravos do Senhor. Nós não somos mais servos. Nós somos um nome muito mais agradável nos dias atuais. Nós somos voluntários. Meus irmãos, não há voluntários no povo de Deus. Ninguém que está neste lugar foi até Deus porque quis. Ninguém. Todos nós fomos trazidos pelo Senhor. Ele nos comprou pelo sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Nós não estávamos buscando o Senhor. Ele foi até nós. E essa verdade nos impele a entender que nós não somos voluntários no serviço, nós somos dele. E nós fazemos o que ele manda, porque ele é o nosso dono. A menos que você não faça parte do povo de Deus. A menos que você não tenha sido comprado pelo sangue de Jesus. A menos que, de fato, você ache que a sua vida é sua. E isso faz completa diferença. Mas para aqueles que foram salvos pela graça de Deus, para aqueles que foram comprados, que foram tirados das trevas para o reino do Filho do seu amor, meus irmãos, nós somos servos. E viver fora dessa frequência faz com que a gente funcione errado. Quando nós não temos em mente que nós pertencemos ao Senhor e que a nossa vida é dele e que tudo o que fazemos é para a glória dele, nós vamos sofrer a consequência na nossa própria mente, na nossa própria cosmovisão. Nós vamos viver em conflito constante. E isso estava acontecendo com aqueles irmãos. Existia uma espiral descendente acontecendo ali de hábitos escravizadores. Se você ler a carta aos Coríntios, você vai ver isso. Irmãos levando outros diante de juízes ímpios. Irmãos fechando os olhos para atrocidades morais na igreja. Irmãos vivendo em facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Essa espiral descendente moral era a consequência deles não perceberem que eles estavam longe da vontade de Deus. Como eu falei no Salmo 32, Davi ele começa a falar de uma dor física, uma dor emocional, por causa do pecado. Por muito tempo nós vivemos em algumas discussões, em alguns lugares ainda temos a discussão, não, se o homem é dividido em corpo, alma e espírito, ou corpo e espírito. Mas o que a palavra de Deus fala é que tudo que nós fazemos diante de Deus reflete no nosso físico. E como nós caminhamos de maneira física, também afeta como nós pensamos o espiritual. É tudo uma coisa só. Deus nos fez completos. E se nosso ser completo não serve ao Senhor, vai dar errado. Vai dar errado. A nossa confissão de fé,
No capítulo 17, no ponto 3, diz que pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante e pela negligência dos meios de sua preservação, os crentes de verdade, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Eles têm o coração endurecido e a consciência ferida, e prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. É possível que você esteja aqui hoje, seja um salvo, filho de Deus, e esteja vivendo em pecado. Meu irmão, nessa manhã o Senhor Jesus chama você ao arrependimento. Abandone, olhe para a sua vida, faça o autoexame pelas lentes do Evangelho, deixe o pecado e retorne ao Senhor. O Senhor está lhe dando a oportunidade de fazer isso hoje, porque Ele vai fazer isso com você. Ele vai até você. Ele não vai deixar você sem disciplina. Calvino comenta que Deus trata com bondade e ternura aqueles a quem adverte por meio de correções temporais. Devemos aprender que Deus, ao nos punir na vida presente, nos dá evidências de sua misericórdia e nos convida ao arrependimento, para que não sejamos finalmente condenados. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus vai nos disciplinar nesse mundo, porque isso faz parte do trato dele conosco, para que nós sejamos perfeitos, como Cristo é perfeito. Até o dia de Cristo ele vai nos aperfeiçoar, seja por meio da comunhão, dos sacramentos, da leitura da palavra e da disciplina. Ele vai nos aperfeiçoar. Ao rejeitarmos o autoexame, nos submetemos a um tipo de cegueira quanto à nossa própria natureza, ignorando que a causa das nossas mazelas são, em última instância, frutos de nossos pecados. Mas o Senhor não nos deixa lá. E glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus pela dor que Deus causa em você por causa do seu pecado. Porque é essa dor que lembra a você que não é aí que você tem que viver. Quando a gente olha para a história do filho pródigo, a gente vê que ele teve que se dar conta que ele estava disputando comida com porcos, até perceber que em Cristo ele tinha abundância de pão. Muitas vezes a gente fica desejando coisas que não fazem parte do grupo que nós deveríamos desejar. A gente está olhando para um lugar que não deveríamos olhar. E, consequentemente, nós vamos esquecer quem nós somos e quem nosso Deus é. Mas Ele, por sua misericórdia e graça, vai atrás de nós. Primeira consideração é que nós fazemos coro com aqueles que rejeitam o Senhor. Segunda consideração é que o Senhor nos disciplinará por isso. E a terceira consideração, ao deixarmos o autoexame, é que, por causa dessa falta de reflexão, atitudes aparentemente simples passam despercebidas, mas refletem um problema sério de coração. Veja só o que Paulo fala no verso 33. Assim, pois, irmãos meus, quando os reunis para comer, esperai uns pelos outros. Veja só, é algo muito simples, esperar um pelo outro. É básico isso. Eu pastorei os adolescentes lá na igreja e todo sábado, uma vez no mês, a gente faz uma atividade chamada Liga Outdoor, que a gente vai para a casa de um deles, e aí os próprios pais levam comidas e tal, e o lanche fica por conta dos pais, e aí a gente tem uma mesa lá cheia de comida. E a gente sempre tem tirado eles daquele ambiente para ter a parte de estudo bíblico, porque não dá para competir. Você bota um bocado de adolescente esfomeado, com um monte de comida ali, eu vou falar, ninguém vai prestar atenção, vai ficar olhando só a comida. Então a gente leva eles para outro canto, tem o nosso tempo de estudo, depois a gente vai. Só que toda vez eu falo para os meninos, olhe, primeiro as meninas, depois os meninos. A gente está caminhando com eles há 3 anos. Toda vez eu falo isso. Teve um dia que eu esqueci de falar. O que é que aconteceu? Os meninos buracaram na fila. Porque a gente é assim, a gente sempre quer o melhor para nós. Nós sempre buscamos, de alguma forma, a vantagem. É assim, o nosso coração é mau. Mas se a gente não estiver alinhando os nossos desejos ao Senhor, nós não vamos perceber o quanto isso está errado. Aqueles irmãos, eles estavam vivendo numa frequência muito pragmática. Eu quero, eu posso, eu pego. Simples assim.
Mas isso revelava um problema de coração. Quando nós não pensamos uns nos outros, quando nós não vivemos uma vida de comunidade. E no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai começar a entrar na perspectiva dos dons espirituais, de como um dom, ele vai influenciando na vida do outro na igreja, e de que esses dons, eles não são para ganho pessoal, mas para edificação do corpo. Veja, eles estavam comendo antes dos outros. Isso significava que eles não estavam percebendo, por exemplo, a diferença entre comilança e comunhão. Eles não estavam percebendo a diferença entre você desfrutar da comunhão e das bênçãos da aliança e das bênçãos do ajuntamento, ou simplesmente você usufruir de comida grátis. Meus irmãos, nós precisamos entender quem nós somos e onde nós estamos. Porque às vezes uma atitude simples está revelando um problema sério de cosmovisão. Uma atitude simples. Eu conheci uma família que eles sempre saíam antes do fim do culto. Sempre. E aí um dia eu perguntei por que eles saíam antes do fim do culto. Eles falaram, não, porque quando a gente sai antes do fim do culto é melhor. Porque se a gente espera, aí todo mundo levanta, aí tem que conversar, aí demora muito. Aí eu faço, puxa. E tá no cinema, é que você vai lá, assiste o filme e vai embora. Nem no cinema, né? Porque hoje a gente fica para ver os créditos, porque tem cena pós-créditos, né? Meus irmãos, nós precisamos entender o valor do ajuntamento. E esse valor não reside em mim. Eu não atribuo o valor a isso. Mas é o Deus que junta pessoas completamente diferentes, em contextos diferentes, de culturas, de idades diferentes, em um só corpo. Eu não posso perder isso de vista. Os conceitos que nós dizemos crer, eles devem ser extraídos da palavra de Deus e refletirem atitudes práticas. Tem uma música que eu cresci ouvindo, o nome da música é Corpo e Família. E eu lembro que quando cantava, eu vim de uma igreja que cantava ela todo culto. Dentro da liturgia tem lá aquele momento de comunhão dos irmãos, né? E aí cantava, e aí tinha aquela frase célebre, olhe para o seu irmão e diga. Aí eu ficava, eita hipocrisia. Porque há pouquinho tempo atrás estava um falando mal do outro, aí agora vira e faz, eu preciso de ti. E tinha uma que era mais profunda ainda, que dizia assim, ó, o meu amor, meu coração, o lar e até o pão eu quero dividir com você. Eu faço, eita que mentira. Um monte de irmão andando, vindo a pé de casa e outros vindo de carro, com vaga no carro, mas não vão buscar o irmão. Outros voltando tarde para casa de ônibus, irmãos com carro, sem ir levar os outros lá. Às vezes os irmãos não sabem nem as dificuldades que estão acontecendo lá. Por quê? Porque termina o culto e vai embora para casa. O bom de vir à igreja convidada é que você pode falar e ir embora e depois só o pastor ficar para resolver os problemas, né? Meus irmãos, o corpo, ele não acontece da boca para fora. Aquilo que nós cremos é refletido em atitudes práticas. Se nós não fazemos, nós estamos mentindo quando falamos que cremos nisso. Aquilo que nós fazemos reflete de fato o que nós cremos. A nossa comunhão com o Senhor é vista por meio de nossas atitudes com os nossos irmãos. Como são os relacionamentos que você tem com seus irmãos? Tem alguém no corpo de Cristo que você pode dizer, essa pessoa me conhece. Ela sabe das minhas mazelas. Quando eu estou mal, ela sabe, ela me conhece, ela me exorta, ela ri comigo, ela chora comigo. Como é seu serviço? Você é conhecido na igreja como? Quando a gente olha lá para a igreja de Atos, a gente vê um homem chamado Barnabé. E aí demorou muito tempo para eu perceber que o nome dele não era Barnabé. Todo mundo conhece ele como Barnabé. Se eu falo Barnabé, todo mundo sabe. Se eu falar José, ninguém sabe. Tem um monte, José tem um monte. Mas Barnabé é aquele homem. Barnabé era o apelido dele. Barnabé significava pai de consolações. Ele era conselheiro. Se fosse nos dias atuais, ele era conhecido como um conselheiro bíblico. Eita, lá vai o conselheiro bíblico. Porque ele decidiu investir a vida dele em outras vidas. A tal ponto que essa alcunha o torna mais conhecido do que o próprio nome dele. Era seu nome, Barnabé. Como é que você é conhecido no povo de Deus? Como
um crente piedoso, como alguém que investe na vida dos outros, ou como alguém que é um voluntário, que vai quando dá, se dá, né? Meus irmãos, o nosso autoexame nos ajuda a equalizar pensamentos e atitudes, submetendo o nosso coração ao senhorio de Cristo todos os dias. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 9, ele fala que ele esmurra o próprio corpo e o reduz à servidão, para que naquilo que ele prega a outros, ele também não seja considerado culpado, ele não caia naquilo. Algumas reflexões para nós encerrarmos aqui. Como falei no início, o autoexame ele é baseado nas Escrituras, mas nós só podemos fazer de maneira eficaz se nós conhecermos as Escrituras. Eu só tenho como usar a Bíblia como parâmetro se eu sei o que ela diz. Isso é lógico. Eu não tenho como viver a vida olhando a realidade por meio das Escrituras se eu não gasto tempo com as Escrituras. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é: eu tenho que gastar tempo com a palavra de Deus. Como tem sido o meu tempo com Deus, com sua palavra? A nossa consciência ela é extremamente moldável. Se nós não tivermos uma base sólida para pensar sociedade, pensar dinheiro, pensar trabalho, pensar estudo, pensar relacionamentos, se eu não tiver isso na palavra de Deus, alguém vai mudar meu pensamento. E não é Deus. E não é Deus. O nosso coração, ele sempre vai dizer que a culpa não é nossa. Sempre. Se você não olhar para a palavra de Deus, você sempre vai achar um lugar de acomodação para viver em pecado, em paz. Mas a graça de Deus não nos deixa lá. Como tem sido o seu tempo com a palavra de Deus? Devemos ter a palavra de Deus como nossa lâmpada, como cantamos em Salmo 119. Ela é lâmpada para os nossos pés. Porque se não for ela que ilumina o nosso caminho, nós vamos andar no escuro dos nossos próprios critérios. Segunda coisa, apesar de dura, a disciplina do Senhor, ela sempre vai visar a nossa restauração. Não se esconda. Não fuja do Senhor. O apóstolo João, ele fala que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E isso traz dois aspectos. Primeiro, se você está vivendo em pecado nessa manhã, confesse. Vá até o Senhor. A palavra de Deus fala que o Senhor não rejeita um coração contrito. Ele não rejeita, meu irmão. Vá até o Senhor, confesse seu pecado, deixe e desfrute da misericórdia de Deus. Faça igual Davi. Mas, para aqueles que não estão vivendo em pecado, vigie. O apóstolo Paulo, ele esmurra o próprio corpo. Nós devemos fazer o mesmo. Se submeta ao Senhor. Não baixe a guarda achando que você nunca cairia em determinados pecados. Grandes homens de Deus caíram por pensar assim. Se nós olharmos a trajetória do próprio Davi, nós vamos ver que no capítulo 11 de 2 Samuel, quando ele deveria estar na guerra, por alguma razão ele achou que ele já tinha feito demais e ficou em casa. E o homem que derrubou um gigante, que venceu exércitos, foi vencido por uma mulher. Foi vencido pela sua própria cobiça. Tenhamos misericórdia com todos nós, porque a única diferença entre nós e o pior dos pecadores é a graça de Deus. A única diferença entre nós e as pessoas que estão fazendo atrocidades por aí é a graça de Deus que freia o nosso coração. E terceiro, o nosso coração ele dá sinais que está indo para longe. Ninguém acorda um dia de manhã e faz atrocidades. Você acorda e dá um passo, depois outro passo. E às vezes são coisas banais, são coisas muito simples, até idôneas muitas vezes. Né? Nós precisamos olhar para todas as advertências que o Senhor nos dá aqui, entender que pequenas atitudes podem nos levar a quilômetros de distância do Senhor. É tipo quando você está fazendo uma linha reta usando a régua. Se você fizer 1 grau de desvio do começo, meu amigo, o final dessa distância vai ser gigante. Tem um livro que eu gosto muito e que tem caminhado com a gente por muito tempo na nossa família, que é o Peregrino.
E tem uma hora que ele está andando na estrada do rei e a estrada ela tem muita pedra e começa a incomodar os passos dele. E do lado tem uma campina verdejante maravilhosa. E ela está rolando paralela. E vai ele esperançoso, vão para aquela estrada e eles começam a andar. É agradável, os pássaros cantam, tem rios, tem árvores, é bonito. E eles vão caminhando. De vez em quando eles dão uma olhada, tá lá, a estrada do rei. Opa, tá tranquilo. Só que em algum momento eles se distraem naquele caminho. E quando eles percebem, eles não conseguem mais enxergar a estrada do rei. Vêm tempestades, dificuldades, e eles são presos no castelo. Desvio de 1 grau. Pode levar a gente para quilômetros de distância. Meus irmãos, examinemos-nos a nós mesmos. E então, clamemos ao Senhor por sua misericórdia. Porque diante de Deus não há quem fique em pé. Todos nós somos necessitados. E o autoexame nos faz perceber isso e correr para o único que pode resolver o nosso problema, Senhor Jesus. Clame pela misericórdia do Senhor e Ele certamente nos ouvirá e nos ajudará. Porque Ele é quem nos capacita a estar na estrada. Que o Senhor aplique essa palavra ao seu coração nessa manhã. Vamos orar?